agora eu proponho aqui para os companheiros uma discussão sobre a retomada das atividades. Me parece ainda precipitada. São Paulo mostra isso. O governador dividiu em vários setores. É uma coisa complicada para entender, mas o prefeito de São Paulo não quis saber. Não quis saber e está dizendo que aqui em São Paulo não tem nada liberado. Em outros municípios, a mesma coisa. Municípios populosos, a mesma coisa. Então me parece que esse anúncio feito por João Dória Júnior, uma mudança até de atitude, e tudo indica que ele tenha se preocupado com as pressões que vem sofrendo de todos os lados, especialmente do empresariado, mas também dos trabalhadores, ele tenha falado antes da hora nessa retomada gradativa, porque para o empresário... É ano eleitoral, Zé. Então, para o empresário ouvir isso, Cláudio Humberto, é como um liberou geral. E você vai ver, hoje nós vamos ter aí muitos comércios abertos sem autorização e vai ficar muito difícil para o poder público proibi-los. É verdade, né? Porque todo mundo achou que foi esse o recado dado pelas autoridades, viu, Cláudio? Acharam que hoje, a partir de hoje, muitos setores podem voltar ao trabalho e não é isso, né? Não é isso, né? A gente vai ter hoje as primeiras reuniões com os setores para a gente saber exatamente como os escritórios, como os shoppings, o comércio vão retomar suas atividades em algumas regiões do estado. É verdade. Agora, se a Prefeitura de São Paulo quisesse, Cláudio, ela poderia ter agilizado a discussão desses protocolos, porque isso foi anunciado no começo da semana passada pelo governador João Dória, e a minha impressão é a Prefeitura de São Paulo está empurrando com a barriga, está ganhando tempo para fazer com que a reabertura do comércio ocorra, na verdade, daqui a 15 dias. No sábado, a gente entrevistou aqui na Rádio Bandeirantes o secretário de Saúde, Edson Aparecido, antes da publicação do decreto estendendo a quarentena. E ele sinalizou claramente, 10 a 15 dias é o prazo com o qual a gente conta para que shoppings, comércios e escritórios voltem de fato a funcionar na cidade de São Paulo. Então, o tempo também que você dá para análise desses documentos pode ser o tempo que você acha necessário para esticar a quarentena. Já faz algum tempo que a posição do governador João Dória e a posição do prefeito Bruno Covas não é exatamente a mesma em relação à retomada das atividades, né, Cláudio? Exatamente. Agora, eu acho que a claudicância, a hesitação do governo de São Paulo tá provocando essa confusão toda, né? Essas idas e vindas, recusa, anuncia, prefeito pressiona, aí o governador recua, depois, aí o governador sinaliza lockdown, quando está todo mundo assim meio preocupado como é que vai ser a nossa vida no lockdown. Eu ouvi isso, esse tipo de pergunta de muita gente, né? De repente não tem lockdown, é abertura, é flexibilização. Quer dizer, essa hesitação, esse vai e vem, né? Essa insegurança é que acaba tornando as coisas mais difíceis em São Paulo, que é, afinal de contas, o epicentro da epidemia no Brasil. E olha, para jogar um dado aqui para os nossos comentários, situação das mais catastróficas nós estamos vivendo aqui no Brasil. São quase 515 mil casos já registrados, 514.992. Desses, 279.096 são ativos, isto é, infectados. 29.341 mortes e 206.555 conseguiram se recuperar. 29.341 mortes é muito, e boa parte delas aqui no estado de São Paulo. Como falar, então, em flexibilização, em retomada? E dentro do que vocês estão falando aí das posições do governador e do prefeito, na agenda do prefeito hoje não consta, ele está presente no show do meio-dia. O prefeito tem outra agenda hoje. Ele já deu o recado dele ontem. Em São Paulo, nada abre. É isso aí, Zé Paulo. A grande questão é com a forma como isso foi anunciado. A gente reconhece aqui que é uma situação atípica, né? Não há precedentes para serem usados como instrumento. O que a gente precisa, acho que seguir é o que o mundo, né, seguiu nessa questão do combate ao coronavírus. Não são os limites administrativos, os limites fixados para cada estado, para cada província, nos países que adotam essa nomenclatura. Nos países que adotam ali o seu limite físico, nós temos que respeitar o limite do vírus. Às vezes você tem uma região que pega 2 ou 3 cidades ali que tem um problema mais sério, onde o vírus está mais agressivo, está contaminando mais a população. E outras regiões onde a situação está mais controlada. Agora, o governo
trouxe essa medida, né? Anunciou essa medida, colocou a capital num regime diferenciado que gerou uma grita danada de quem estava em volta, porque todo governante está sendo cobrado para liberar um pouco a economia. Nós estamos há 3 meses aí de quarentena. Tem setores que não vão sobreviver a isso, né? Então, me parece muito justa a reclamação daqueles que se sentiram prejudicados, né, estão muito próximos de outros que vão poder abrir. Então, esse processo parece que não foi conduzido da melhor maneira possível. Aliás, a gente falava do movimento na cidade, a Ana Paula Rodrigues, ao vivo com a gente aqui, trazendo a informação sobre como está a cidade de São Paulo nesta segundona. Ana, quando eu vim aqui para o Grupo Bandeirantes, é um trajeto mais ou menos de 12 quilômetros que eu faço todos os dias, no mesmo horário. Hoje, pelo que eu percebi, tinha muito mais carro na rua do que, por exemplo, na semana passada, viu, Ana? A Ana Paula Rodrigues, Estou por aqui. Bom dia, Thaís. Oi, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. E o que você disse faz sentido. Tem muito carro circulando aqui pela capital paulista nessa segunda-feira, inclusive com índice de lentidão subindo, de acordo com a ACT, que fala em 3 quilômetros de lentidão e com tendência de piora ainda. A pior região da cidade, aquela que aparece mais movimentada, com mais trechos de lentidão, é a Zona Leste. A radial, principalmente em direção ao centro, no trecho entre a saída do Patriarca até a altura da Vila Matilde e depois na passagem pelo Tatuapé também. A Marginal do Pinheiros tem muito movimento na direção de Interlagos, Marginal do Tietê na direção da Castelo Branco, na passagem pela ponte do Tatuapé. Destaque também para Anhá Melo. Havia uma expectativa, né, de volta da linha 15 prata do metrô monotrilho, que não ocorreu hoje, e tem muita lentidão para quem está no trânsito em direção ao centro, principalmente no pedaço entre a estação Camilo Haddad e a São Lucas. Então, cuidado com a Anhá Melo, quem nos ouve agora. Vale lembrar que o rodízio está valendo, Thaís, em São Paulo, hoje, segunda-feira, valendo para os carros com placas finais 1 e 2. Obrigada, Ana Paula Rodrigues. Obrigado, Ana Paula. E ainda dentro desse assunto, né, agora estendendo mais para o mundo, o presidente norte-americano Donald Trump, ele faz muitas atrapalhadas, né? Mas ele não deixa de ter razão nesse questionamento que faz a China, hein? E a Organização Mundial de Saúde, inclusive com a suspensão da verba norte-americana para a organização. Tudo indica mesmo que a Organização Mundial de Saúde tenha demorado muito a alertar o mundo do que estava acontecendo na China. E com isso, hoje nós temos a seguinte situação. Os Estados Unidos estão com 1.100.000 casos ativos, perto de 1,5 milhão de casos registrados, com mais de 100.000 mortes, enquanto que a China continua divulgando aqueles números, 80.000 casos, 4.600 mortes. Alguma coisa está errada. Eu volto a dizer aqui, ou a China está divulgando números que não são os reais, ou então ela tem a vacina e aplicou a vacina logo que detectada a infecção por vírus em Wuhan. O presidente norte-americano não deixa de ter razão. E nessa esteira, a Austrália foi junto também, né? E está sofrendo represálias por parte da China. É preciso discutir com seriedade. Também no mundo está faltando isso, não é só aqui no Brasil, não. São todas decisões políticas, né? Por isso é que eu me incomodo, Zé Paulo, companheiros aqui do Jornal Gente, quando o governante fala, veja, a minha decisão é a da ciência. Não existe uma linha única nesse momento. Se existisse e ela fosse certeira, estaríamos bem, fazemos todos iguais, seguimos essa cartilha e todos saímos da pandemia. Ela não existe. Então, se a gente olhar novamente aqui para o Brasil, por exemplo, ontem à noite, o governador do Rio de Janeiro emitiu um decreto, basicamente liberando o comércio no estado do Rio de Janeiro a partir da próxima segunda, dia 8, com os números da Covid no Rio de Janeiro daquela forma que a gente conhece. Então, numa semana em que o Wilson Witzel teve aquela operação da Polícia Federal no Palácio das Laranjeiras, em que ele está sendo implicado por corrupção na construção e negociação dos leitos dos hospitais de campanha, na sequência, liberar o comércio inteiro no estado, isso é decisão política também. Pode estar acertada, pode estar errada, mas é uma decisão política e talvez com muita coincidência, né? Porque no momento em que o governante se vê ali apertado, ele lança a mão de uma bondade que está ao alcance dele. E que coisa, né? Nesse
nesse momento aqui, a bombade na mão dos governadores é justamente a possibilidade de assinar um decreto liberando a atividade. O secretário Edson Aparecido falou aqui para a gente no sábado, não é, Pedro? Que a gente questionou o secretário a respeito ainda da alta no número de mortes, né? A gente parece que atingiu um platô lá em cima, em São Paulo. A Europa começou a voltar à atividade quando o número de mortes despencou e se manteve num nível baixo durante vários dias. Isso aqui ainda não aconteceu. Ele deu 2 argumentos. Ele disse que pela quantidade de leitos de UTI e pelo índice de transmissibilidade da Covid em São Paulo, que segundo ele hoje está perto de 1, ou seja, uma pessoa infectada infecta uma outra pessoa, não mais do que isso deu garantia para o governo do estado flexibilizar as normas da quarentena. O que vai acontecer a partir de agora a gente vai ver, mas é claro que todos nós temos que continuar tomando aqui os nossos cuidados, né? O não fato dá para é que sair isso... retomando aleatoriamente, né, Cláudio? O fato, né, Thaís, é que isso se presta muito à política, como você disse mesmo, né? A gente vê aí, porque o meu foco é o da ciência, vou seguir o que a ciência determina. A ciência está mais barata tonta do que qualquer outro, né? Como qualquer um de nós. A ciência está atrás de respostas ainda, está atrás de soluções, etc. Não existe uma resposta da ciência, nem mesmo em relação à cloroquina, né? Os testes não foram, e as pesquisas não foram realizadas, ou pelo menos não foram concluídas, tanto quanto não o foram no caso do Tamiflu para o combate da gripe H1N1. Até hoje não são conclusivos os estudos envolvendo o antiviral Tamiflu. E de outra maneira, né, o que a gente assiste é uma cena muito curiosa das pessoas dos governantes, dos políticos que alegavam isso, né? Nós vamos seguir o que a ciência manda. A ciência hoje não mudou muito a sua orientação, não mudou nada a sua orientação, mas os governantes estão lá, estão promovendo a flexibilização, né? Estão reabrindo o comércio, reabrindo escolas em alguns casos. Enfim, é uma mudança como a gente verifica, né? Se prestou apenas aquele discurso lá atrás, o discurso para contrariar o adversário. Aqui no Brasil, no caso do Bolsonaro, né? O Bolsonaro dizia A, esses governantes diziam B, ou o contrário, né? Preto e branco e coisas dessa natureza. O que a gente percebe, ao fim e ao cabo, é que nós todos, a população, né, ficamos sempre à mercê desse joguete político, né? Neste momento agora, o que está em causa, ou a prioridade dessas pessoas, desses governantes, é a campanha eleitoral. Não tenham dúvida disso, né? Está todo mundo preocupado com o resultado das eleições. Eles não estão muito interessados no que isso vai provocar. Mesmo, Cláudio? Hã? O eleitor não está. Não, o eleitor não está preocupado, não, mas os políticos só pensam nisso. Eles querem eleger os prefeitos que vão eleger ou reelegê-los em 2022. Eles querem eleger os prefeitos e vereadores que vão consolidar a sua liderança nos estados. É nisso que pensam os governadores. Os prefeitos também, os deputados do mesmo modo. Eles não estão muito preocupados com essa questão da Covid. Estamos todos nós preocupados. Político não, o político só está pensando na eleição. Não tenho a menor dúvida disso. Rede Bandeirantes de Rádio.